perante os últimos factos, não é? Parece que houve um diretor de comunicação que teve acesso, não sei como, a alguma informação, não sei se é verdade, se é mentira, começa logo por aí, alguma informação privada, do foro privado, trocada entre duas pessoas que provavelmente se conhecem, resumir, não faço ideia. Diga-me uma coisa, como é que isto é possível e se isto tipifica algum tipo de crime? Eu, por exemplo, ter acesso, por exemplo, à sua caixa do correio eletrónico. Porquê que isto acontece e qual é a consequência jurídica de uma situação destas? Certo, bom, a questão está aqui em cima da mesa, de facto, e muito bem, a questão é pertinente, realmente que ninguém, ou se alguém o fizer, portanto, quem se intrometa na correspondência de uma outra pessoa, naturalmente está a cometer um crime. Mas voltando atrás um pouco, portanto, ainda até a montante da questão que se pode colocar, das várias questões que se podem colocar aqui neste momento sobre o que tem vindo a lume nas notícias, e sobre a troca eventualmente de e-mails e de uns e-mails que apareceram e que foram exibidos até por via televisiva, a questão se coloca para qualquer jurista, portanto, estou a falar em abstrato. Claro, é óbvio que nós não conhecemos a situação. Este documento é verdadeiro ou é falso? Primeira questão, porque não podemos admitir como jurista, portanto, é quase um exercício obrigatório para qualquer jurista e qualquer portanto, advogado ou magistrado que vai... O verdadeiro pressupõe, o verdadeiro pressupõe algum tipo de legalidade ou não? Se tem origem autêntica, ou seja, isto basicamente, traduzir isto por linguagem de miúdos, por assim dizer, para essa expressão, é dizer se alguém forja um documento ou se esse documento já pré-existia, é um documento que foi naturalmente elaborado e num contexto por legalidade, portanto não foi forjado, por assim dizer. E portanto esta é a primeira questão que se coloca sempre, se alguém quis ir um documento, saber se esse documento é verdadeiro ou se por outro lado, isto numa linguagem muito simples, depois há vários tipos de falsificação, mas ou se foi forjado, se foi elaborado por alguém com o intuito de prejudicar outrem ou de se beneficiar a si próprio, fazendo constar neste documento uma realidade que não corresponde à verdade. Certo. Depois disto, é que podemos saber, sendo, portanto, e a falsificação, estamos aqui a falar do âmbito de informática, mas a falsificação, portanto, mais simples será elaborar um documento, por exemplo, no caso do e-mail, qualquer pessoa hoje em dia, com a tecnologia que tem ao seu dispor, chega ao computador e faz um documento igual àquele que pode estar a exibir. É fácil fazer um e-mail. Claro. Qualquer pessoa com um mínimo conhecimento de informática consegue fazer um documento que é parecido com aquele aspecto exterior do e-mail. Não me diga. Outra falsificação, que é um pouco mais, peço desculpa pelo... mas um pouco mais difícil de fazer, portanto mais sofisticada, diria, será aquela que chega à falsificação de um documento por via informática. Por exemplo, isto também já tive um processo em que se discutia isso, parece muito interessante, mas foi no âmbito laboral, mas também a troca de e-mails. A merda é mesmo. E discutia-se naquele caso, por exemplo, se aquele e-mail, que apesar de ter sido produzido pela transmissão efetiva de dados, se o próprio e-mail tinha sido criado, ou seja, passo a explicar de uma linguagem um pouco mais simples. Se alguém pode, por exemplo, falsificar uma conta de e-mail que aparece com o nome da conta de e-mail de outra, isto é possível informaticamente. É possível? É possível fazer isto. Não sabia. O espelho da conta o nome da conta que aparece, por trás é uma conta e no espelho que aparece quando se imprime o e-mail que se vai ao computador, é um nome que qualquer pessoa, que essa pessoa falsifica. Então podem utilizar. Pode. Sim, pode, pá, vá para o caralho também. Pode financiar a Santo António. Não, às vezes podem falsificar uma conta ao minha, por exemplo. Sabia? Depois provocar, mas é mais sofisticado. E provocar eventualmente até o envio desse e-mail. Informaticamente um mecanismo sucede, acontece, é recebido noutra caixa que registra a recepção desse e-mail, ou seja, assim à primeira vista, se fizesse uma perícia à transmissão de dados de um determinado servidor de e-mail para o outro, ou seja, o servidor de envio e o servidor de recepção, é possível chegarmos lá e imprimimos os e-mails que supostamente são e-mails verdadeiros e na verdade não são. Portanto, até aqui pode ir a falsificação no nível informático. E quando eu fazia a primeira pergunta inicial, se estes documentos são verdadeiros ou falsos,
podemos estar aqui a discutir isto tudo. Importa ter presente isso. Escolha só. Desse diploma avulso também o próprio Código Penal, que é uma legislação portanto, onde estão contidas a legislação genérica tipifica e prevê os crimes, também prevê efetivamente a violação da correspondência e das telecomunicações. E prevê expressamente, depois posso ler o artigo para todos sabermos o que estamos aqui a falar, mas prevê até que de facto quem usar documentos que foram obtidos por essa via, se for o caso, uma via ilícita, também essa pessoa também está a cometer um crime pela própria. Por isso é que desapareceu. O que é que diz a lei? Estamos a falar, portanto, do crime de violação de correspondência de telecomunicações, está previsto no artigo 194 do Código Penal, e que diz quem sem consentimento, isto aqui, o primeiro número do artigo é um pouco essa correspondência tradicional, depois é que há uma aproximação às telecomunicações, mas diz quem sem consentimento abrir encomenda, carta ou qualquer outro escrito que se encontre fechado e não lhe seja dirigido, ou tomar conhecimento por processos técnicos, aqui já é uma aproximação às tecnologias, do seu conteúdo ou impedir por qualquer modo que seja recebido pelo destinatário é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias. E depois diz, no número 2, na mesma pena incorre quem sem consentimento se intrometer no conteúdo de telecomunicação ou dele tomar conhecimento. E depois, se virmos o número 3, e aqui respondendo à questão que colocou, diz quem sem consentimento divulgar o conteúdo de cartas, encomendas, escritos fechados ou telecomunicações, e aqui enquadra-se aqui os e-mails, a que receber os números anteriores, é punido com pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 240 dias também, tal como o número 1. E, portanto, o facto de haver uma divulgação de documentos que eles próprios foram obtidos pela prática, não sei se portanto, será o caso, mas isto tem que ser equacionado também. Claro. Por violação de correspondência ou telecomunicações, essa pessoa que divulga, de facto, também está a cometer um crime, tal como o próprio Código Penal prevê expressamente. Portanto, para responder à sua pergunta, é sim, a resposta é afirmativa. A linguagem é muito simples, mas se esse documento, sendo verdadeiro, foi obtido sem o consentimento das pessoas que são visadas, portanto, e obtido por essa via de forma ilícita. Portanto, por essa Qual é a razão, consequência? a consequência, nomeadamente, desde logo, é que dá a ser cometido um crime. Primeira questão. Logo, sim. A segunda questão é, esse documento, para eventual utilização noutros tipos de processos, e aqui estamos a falar Que tipo de validade tem? no processo criminal, esse pode ser considerado como uma prova ilícita que não pode ser usada e servir como meio de prova E atenção, para a prova da não há aqui a figura anónima. Isso no processo, se for para a justiça, essa questão ser Claro, mas está bem, vai ser discutível, não há. Vamos pôr. É admissível, mas é admissível se for denúncia anónima. É lá, que é isso? Corremos? Para Se cá. ela já é imputada subjetivamente porque é anónima. Caralho. Sim, certo. Aí, Certo? sim, aí quando entrar depois nos crimes de difamação, quando entrar Não, está bem, por isso mesmo. Aliás, mas há aqui uma questão que de facto é relevante, mas aí poderá a doutrina, como se diz, divergir. Mas a denúncia anónima está prevista como admissível quando são determinados requisitos para se poder iniciar um processo criminal. Tenho muitas dúvidas, por exemplo, que um processo de natureza contra-ordenacional ou um processo de natureza desportiva, disciplinar / desportivo, que se possa iniciar com base numa denúncia anónima. Neste caso podemos discutir, como estava a professora Fabiana a dizer, se aqui estamos a falar de uma denúncia anónima ou não, uma vez que foram exibidos e foram imputados factos, eventualmente com a exibição de documentos. Mas a denúncia anónima não é possível, como está prevista só por um processo criminal, não me parece possível que seja encetado um processo disciplinar / desportivo, portanto, da natureza desportiva, e até contra-ordenacional com base numa denúncia anónima. Portanto, as provas, para responder à sua questão, essas provas, se foram obtidas de forma ilícita, em princípio, são consideradas provas ilícitas e não são admissíveis como meio de prova. Ok. Pedro. Em que haja e-mails, contas de e-mail atribuídas aos seus funcionários, esses e-mails têm proteção até dos seus funcionários em relação ao próprio empregador, à instituição. E, portanto, o próprio legislador, no âmbito da legislação laboral, por exemplo, faz uma distinção e separa aquilo que são as comunicações pessoais ainda feitas com a utilização da conta de e-mail que foi atribuída pela entidade empregadora,
daquilo que são e-mails profissionais. Certo. Portanto, o próprio jogador reconhece essa autonomia. Portanto, penso que não sou pena de darmos um passo maior do que a perna, ou seja, um passo não demonstrado em termos jurídicos, não devemos imediatamente assumir que qualquer e-mail que seja feito, seja trocado ou qualquer declaração desse e-mail por um funcionário, que isso impute, que será diretamente ser imputável à instituição onde esse funcionário trabalha. Mas isso aí é comum. Então é por isso que o J. Marques não se tem visto pelos lados do Canal Porto há uns dias. Ou seja, desde a dita denúncia anónima por parte do Porto. Como é que é denúncia anónima, mas é da parte do Porto? O gajo não é muito esperto. Nem o gajo nem o clube. Mas pronto. Fiquem bem. Bom fim de semana. E curtam bué, que a vida é curta. Ok? Fiquem bem.